Bom dia, pessoal! Hoje, dia 30 de outubro, 10 da manhã. Então, a gente está fazendo o quê? Papo de E! Hoje eu vou tirar o óculos aqui para ficar melhor da gente conversar. Hoje a gente vai falar com Vanessa Carmo. Gente, vocês vão ver o que é essa pessoa que vem aí agora, tá? A Vanessa Carmo é psicóloga do trânsito, é coach, é palestrante e é minha amiga, uma pessoa muito humana, maravilhosa, muito positiva. Então eu tô louca para ver ela chegar aqui e contar para vocês um pouquinho dela. Bom dia, Bárbara! Olha lá, ó, o povo já tá ligado. Hoje já trouxe caneca, hoje tá bom para tomar um chazinho, um dia bonito aqui em Porto Alegre. E a gente vai falar sobre liderança inspiradora no nosso Papo de E. Vocês sabem que até então a gente tem feito assim, né? A gente tem falado... primeiro, a primeira pessoa a falar de liderança inspiradora nesse mês foi a Nayara, né? Então a Nayara pegou do ponto de vista mais de RHs, de empresas, do momento dos líderes organizacionais, super entrevista que a gente fez lá no dia 10 de outubro. Aí, dia 20 de outubro, veio o Ismael e trouxe a liderança inspiradora do ponto de vista mais da espiritualidade e também da jornada de cada um de nós. E agora a Vanessa vai falar. Bom, eu não vou matar a charada, ela só chegou aqui, eu vou convidar ela e vocês vão ver essa pessoa maravilhosa. Vamos lá, Vanessinha, vem pra cá. Deixa eu te puxar aqui e vou te enviar. Ó, já tô canequinha aqui te esperando. Olha só, Bom chegou, dia! seja bem-vinda! Bom dia a todos. Fico muito Seja feliz pelo bem-vinda ao Papo de convite. E, Vanessa. Então, começa aqui, quem chega, começa se apresentando, contando como é que teve contato com a inteligência emocional. E Legal. vamos embora, quero te ouvir. Então, deixa eu só aumentar um pouquinho a minha luminosidade aqui, porque eu acho que eu estou muito escura. Agora eu acho que eu estou Tá melhor. maravilhosa, te ouvindo bem e tá linda, Ô, maravilhosa. querida. Obrigada. Bom, Alessandra, você sabe que eu te amo, né? Eu E também. não é segredo para ninguém. Eu amo essa professora maravilhosa que eu tive, mestre maravilhosa. Então, né? Como é que tu começou contato com a IE? Conta pra nós, Ale. Olha, o Ale, já tu falou, já Ale, transferenciei aqui mesmo, ó. Viu? A gente acontece. já tá espelhado. E aí, Vanessa, conta assim, ó. Eu me lembro de ti, a nossa primeiro encontro já foi em aula de E, não foi? Foi meu Tá. primeiro contato, bem, na verdade, com inteligência emocional. Foi com você. Sério? Foi com Nossa! você. E você já há É, tantos anos trabalha, né, nessa área de cuidado sim, com as pessoas, mas com a IE foi na minha aula. foi na tua aula e eu amei, porque tem muito a ver com o que eu estudo, né? Eu trabalho com a cognitiva comportamental, né? Sou Uhum, psicóloga do uhum. trânsito, trabalho há mais de 25 anos na área, também sou clínica, Uhum. e eu fui fazer o curso de gestão de pessoas e liderança coach, em La Salle, e conheci essa linda pessoa que está aí, que a No gente, mundo poxa, presencial a gente se conheceu, né? nossa, e Ai, que aí delícia. fui estudar inteligência emocional, porque acredito que dentro da minha área, né, que é o trânsito, as pessoas precisam ter inteligência emocional para lidar com o Uhum, estresse que o trânsito gera. E fora uhum, as cobranças, né? Então, o trânsito é um espaço público que causa muito uhum, essa questão do descontrole emocional. uhum. Principalmente para quem está aprendendo, principalmente para quem está começando a dirigir a vida, né? Dirigir. É. Dirigir, entre outras coisas, o carro, né? Dirigir, entre outras coisas, o carro. Então, assim, eu me conectei muito com a IE. Gostei Uhum. demais, né? E aí fui estudar contigo, aí fui buscar o Goleman, aí foi indo, eu O final do amei. teu curso TCC foi em IE, Vanessa, eu não lembro mais, guria, tu acredita nisso? Foi sobre o Foi, medo, foi foi sobre o sobre o medo. medo de dirigir. A Foi maravilhoso. princípio, você que me deu a ideia, lembra? Porque Lembro. eu ia fazer sobre é,
deixa eu me lembrar bem. Entrepreneurship, que eu me enrolava a língua cada vez que ia falar. Nossa, eu ria muito, né? Essa questão da liderança interna, né? E aí depois você disse, pô, Marisa, vamos fazer uma pegada mais à tua área mesmo, que vai ser mais tranquila. Eu digo, poxa, aí foi meu chão, muito legal, né? Foi muito Olha legal. só, Bárbara, preciso ler isso, eu tenho muito medo de dirigir. E a Bárbara é um avião. Bárbara, vai lá, entra no canal da Vanessa, ela tem um canal no YouTube. Muito disso eu também me lembrei com liderança inspiradora, Vanessa. Porque tu tem uma capacidade de reinventar esse assunto, de inspirar as pessoas, de trazer uma energia positiva. Tu sabe, eu tenho uma confissão a fazer no ar, que eu acho que eu não te contei essa. Eu tinha medo de dirigir. Sério? Muito medo de dirigir. Eu fiquei 5 anos para tirar minha carteira. Na verdade, mais do que o medo de dirigir, que também era real, eu tinha medo de falhar na prova. Entendi. Porque eu não tinha mais grana para fazer a tal da prova. Para cada vez que tentava fazer a prova, era um monte de dinheiro para fazer, né? E eu me lembro que eu tinha... Veja, eu estava dirigindo as primeiras vezes em São Paulo. Então eu saí da província, né, lá do Fundão do Alegrete, que eu tinha que dizer a das vacas na Rua das Tropas. E eu venho para Porto Alegre, não consegui fazer aqui todo o processo, só fiz as aulas teóricas, fui para o exterior, morei fora. E aí eu volto, eu tô com 20 e poucos anos já de idade, cadê minha carteira de motorista? Não tem. E já tá quase vencendo as coisas que eu tinha feito, já tem que fazer todo o processo de novo. Sei que foi 5 anos. E aí eu me lembro que acabava tudo, assim, eu ia ter que começar tudo de novo em 31 de dezembro de 2002. Ia acabar todo o negócio. Aí eu pensei, não, agora é agora ou nunca. E aí eu fui pro final de ano para casa dos meus pais lá. Meu pai já era falecido. Para aprender a fazer aulas de direção. E ali foi que eu consegui tirar minha carteira. Mas por muitos anos, mesmo com a carteira, tu sabe disso, né? A pessoa já está habilitada. Com certeza. Ela não consegue dirigir. Eu tenho um episódio para contar de anedota aqui. Manda lá. Tô eu já com a carteira provisória. Então eu já tava com a minha cara orgulhosa da minha carteira provisória, né? Que tinha tirado. E tu sabe que com a carteira provisória a gente não pode dirigir em autoestrada, né? A gente tem que ficar bonitinho. Seria. Não deve, né? Não se deve. tiver alguma coisa ali acontecendo, se tiver alguma multa, danou se tu perdeu a provisória. Então tem 1 ano para ficar ali no probatório. E aí estamos voltando para São Paulo. Eu já com o meu marido, né? Bem faceira, voltando para São Paulo. Chego na divisa ali com Torres indo para Santa Catarina. Tem o coisinho da guarda ali, da polícia, né? E aí... Isso, e o Marcelo bem faceiro do meu lado, e eu dirigindo, me sentindo o máximo lá, né, com a minha carteira. Aí o Marcelo diz assim, Ali, a polícia, que era pra eu reduzir. E eu ouvi, Ali, a polícia, e eu acelerei assim, ó, como se eu estivesse fugindo pela própria vida. Ligou a chave errada, menina. Eu devo ter passado naquele troço da polícia, que eu quase bati nos cucurutinhos ali. Ai, socorro! A minha sorte é que ninguém foi de atrás de mim. Ele disse assim, mas eu tava falando pra te reduzir, mulher, não pra te acelerar. Você sabe, Ali, que existem 2 processos aí, né? O primeiro processo para você tirar a sua PPD, a permissão para dirigir, né? Tá. E o segundo processo é você dirigir depois que você tem a PPD. Sim. Então as pessoas acham que é um processo só. Exatamente. Existe aí, até findar esse 1 ano de PPD, muitas coisas acontecem, muitas emoções. Isso. Entre esse, Ali, a polícia, até hoje, a gente passa em qualquer... a polícia, eu digo assim, né? Marcou, é história, né? História bem legal. Você sabe que quando eu tirei minha habilitação, que na época que eu tirei, não existia PPD, era CNH mesmo, né? E eu resolvi ir para Porto Alegre, porque eu moro em Canoas, né? E eu resolvi ir para Porto Alegre, porque meus pais tinham uma pastelaria bem lá na José do Patrocínio, né? Olha só, onde morava minha avó também. Cidade Baixa. E menina, eu fui, e lá durante a semana, eu peguei o carro, eu disse, não, eu tenho que ir, porque eu tenho que ajudar essa galera lá, né?
Aí eu fui, era de manhã, pô, tava cheio de carro estacionado. Eu disse, cara, eu preciso estacionar esse carro. E aí, menina, não achava vaga, até que lá pelas tantas achei uma vaga. E eu disse, eu vou botar esse carro é hoje. E eu tinha medo de estacionar. Eu disse, olha, hoje eu vou botar esse carro, essa vaga, nem com a vacatuça. Aí, olha, eu levei acho que uma meia hora para botar o carro lá. Eu pingava sangue, entendeu? Aquela coisa assim, a galera olhando, eu para frente, para trás, eu para frente, para trás. Mas eu botei. Então, o que eu digo é que quando você se determina alguma coisa... Isso, aí que a gente quer chegar, galera. Quem tá achando que a gente tá falando aqui de só de anedota, é aí que nós vamos chegar. Calma aí. Quando você se determina a fazer alguma coisa, mas tem que ser um desejo muito forte, uma coisa interna, uma força tua lá dentro que diz, olha, eu sou capaz de fazer isso, você vai e faz. Você sabe que eu, trazendo aqui uma situação, eu li o livro do Silvio Santos. Sabe? Olha, não sabia. Fui ler a biografia dele, porque eu queria entender como um homem daquele conseguiu chegar no nível que ele está. Ele era o camelô de São Paulo. Era camelô, gente. Era camelô. Ele vendia na rua. E a partir daí eu disse, não, eu tô curiosa para conhecer a vida desse homem. Eu fui ver que a força interna que ele tinha era tão forte. Ele recebia tantas mensagens negativas, dizendo que o que ele vai fazer não vai dar certo, que não ia conseguir, que aquilo não era para ele. A própria família, sabe? Não acreditando. E ele lá no seu interior, lá dentro da sua alma, do seu, sabe, do seu âmago, ele dizia, não, vai dar certo. Ele se visualizava naquela situação, ele se percebia. Tá aí, ó, segura isso daí. Essa coisa, vamos começar a falar como é que a gente quebra. Porque as pessoas imaginam muito, a gente trabalha mais do intrapessoal para o interpessoal. E é uma crença nossa isso, de que você tem sim uma força motriz, que essa força interna, ela pode modificar teu mundo, ela pode modificar tua vida. Olha lá a caneca da mulher, ó. Acabei de ver o primeiro. Ganhei, ó, gente! Ganhei quando eu fiz, olha só, meu TCC. Olha aqui. Lá, que coisa mais amada. Eu me lembro, aqui nesse espaço, você sofrendo, suando nas suas linhas e fez um TCC maravilhoso sobre o medo de dirigir. Você me ajudou muito, me ajudou muito. Muito bem. Então, assim, ó, olha só, a minha pergunta para ti, com todos esses anos nessa área, o que é o turning point, como se diz? Como é que uma pessoa sai de um pânico, de uma eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, não dá para mim, eu chego perto de um carro, já começa a suar frio, olha lá a vaga, olha, tem gente atrás. Eu me lembro que eu tinha muito esse medo de gente atrás. Eu tinha um pavor da tal da gente atrás. Entrava uma lomba, eu... Nossa senhora, eu vou cair do carro e vai ter gente atrás. Então era um dos pavores, entre os tantos que eu tinha, era o povo atrás de mim, né? Como é que vira essa chave, Vanessa? Pergunta de 1 milhão aqui. Então, né? Assim, é um conjunto de coisas. E essas coisas têm que começarem a fazer sentido aos poucos. Primeiro, a pessoa se perceber os pensamentos, as crenças limitantes, as crenças distorcidas, né? O que Tipo você acredita? Por exemplo, assim, por exemplo. A pessoa chega para mim e diz assim, Vanessa, eu acredito que se eu pegar o carro eu vou bater. Pronto, isso é uma crença. Tá. Como é que a gente desconstrói isso? Primeiro eu levo ela para a questão dela não estar num processo ainda de dirigir com prática, né? Então eu digo para ela, olha, como é que você dirige? Já começa assim, como é que você dirige? Você tem domínio da máquina? Não, eu tenho dificuldade com pedais. Ok, e por que você tem que dirigir sozinha? Sabe? Ela já começa a ter insights ali, né? Por que você tem que dirigir sozinha se você não domina o carro? Você precisa ter uma pessoa para te ensinar. Aí eu trago aquela questão do Platão que a gente tinha falado. Eu quero contar isso pro pessoal. O mito da caverna. Fantástico. Eu amo muito filosofia. E o Platão dizia que isso aqui é cópia do mundo real. Se isso aqui é cópia do mundo real, existe um mundo perfeito.
E esse aqui, ele é cópia. Então, estamos aqui por um aprendizado. E se Certo. todos nós que estamos aqui percebermos, nós, desde que nascemos, estamos num processo evolutivo de crescimento, de aprendizado, ok? Então, se estamos nesse processo de aprendizado, a maioria das pessoas que vão dirigir e que tem esse medo, elas acreditam que elas têm que ser perfeitas atrás do volante. Isso. E não existe. Aí eu vou mostrando para E elas ela. idealizam quem dirige como alguém que sabe com toda a segurança e a perfeição que elas nunca vão conseguir ter. É ainda essa coisa, né? E outra, elas acreditam que elas têm que ser exatamente igual a uma pessoa que dirige há mais de 30 anos. Eu digo Essa assim, expectativa gente, irreal. exato. Eu digo assim, gente, olha só, eu dirijo mais de 30, não vou contar, porque eu dirijo há mais de 30, mesmo que não pareça, né? E aí, eu digo assim, olha só, eu dirijo mais de 30 anos. Aí eu sento do teu lado, ok? E aí eu tô ali, bonita, sentando do teu lado. E você quer fazer exatamente do jeito que eu faço. Não Isso. dá. Aí eu levo a pessoa àquela questão assim, o que você faz de melhor? Pronto. O que aí já você é um tem outro domínio? momento. O que você tem de domínio? O que você faz assim que você, olha, se fechar os olhos você faz. Aí a pessoa se liga. Ok, eu não faço isso. Eu me coloco na posição dela. Eu não faço isso, eu não sei fazer isso. Você acha que eu vou fazer do mesmo jeito que você faz inicialmente? É óbvio que não. Então a gente já começa a desconstruir algumas crenças que ela tem da própria capacidade. É Certo. isso. É isso. Aí ela vai se ligando que ela está num processo de aprendizagem. E esse processo de aprendizagem, como qualquer outra coisa na face da Terra que a gente precisa aprender, nós vamos errar, nós não vamos E é fazer por isso que eu amo perfeitamente. essa história toda. E é isso que eu, no nosso mês da liderança inspiradora, eu te tenho aí como um exemplo. Porque, nossa, quantos Detrans existem Brasil afora? Quantas psicólogas do trânsito tu conhece que tem um canal do YouTube que falam sobre isso e que tem essa abertura, esse entusiasmo, essa delícia para falar sobre esse tema, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. E eu me lembro quando você começou, você que me ensinou a usar o Kine Master. Olha, eu falando propaganda de um troço que nunca me deu nada. Que é, de fato, fazer a edição do vídeo, postar, de não ficar tão preocupado como é que vai ficar o vídeo no final, de ter algo a comunicar. Então, agora eu queria que tu contasse um pouquinho da Vanessa nesse teu processo. Como é que foi isso de se pôr a inspirar, Vanessa? E perder o medo também de dirigir o teu canal agora. Olha só que massa! Gente, se eu contar para vocês como é que começou tudo, vocês vão dar gargalhada. Eu comecei mesmo em 2016, o meu canal no YouTube. Nossa, olha só. Foi bem no Vanguarda final do do YouTube. ano. Foi bem no finalzinho do ano. Eu sou clínica, então eu estava no consultório e eu estava esperando uma paciente chegar. Aí a menina não foi, né? Deu balão e eu fiquei lá. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu sou ativa, sou elétrica, sempre fazendo mil coisas. E aí, Ali, eu fiquei pensando, cara, não tem nada que fazer agora. Não estava muito afim de ler, não estava afim de nada. Eu estava afim de sei lá. Estava ali aguardando a cliente que não veio, ganhou um balão. Olha só como a gente deve para essa cliente. Nós vamos lá mandar para ela agora um agradecimento. Um beijo para ela. E aí eu disse, gente, fiquei pensando, aí comecei a refletir, fiquei meditando. Eu disse, cara, olha só, eu ajudo tantas pessoas, né? Na questão do medo. Poxa, e aí, um dia antes, eu tinha tido uma outra que conseguiu passar na prova, uma menina que fazia tempo que queria passar e não conseguia, e ela conseguiu. E aí me deu aquele start, eu disse, poxa, se eu ajudei essa menina que é tão jovem, por que não ajudar mais pessoas? Aí resolvi fazer um vídeo, foi um vídeo assim, olha, sem produção, sem nada. Menina, o vídeo bombou, tem mais de 600 mil visualizações esse vídeo. Senhora. Eu quero olhar esse vídeo hoje. Eu vou mandar o link do meu primeiro vídeo. Aí eu fiz o vídeo e eu não sabia nada de YouTube. Eu vim saber do YouTube, assim, como fazer, por causa do meu guri.
Porque o meu guri tava com o primo dele aqui em casa. Imagina, a gurizada jogando videogame. E aí eu cheguei assim, sabe aquela mãe? Que chega assim, ai filho, poxa, olha só, meu guri com 16 anos. A mãe fez um vídeo, né? E eu tava até a fim de largar ele no YouTube, mas eu não sei nada de YouTube. E os guris jogando aqui videogame. Ah, mãe, faz assim, assim, assado. Entra aí, tá. E ele jogando e me dando as informações e eu vim Delícia que eles aqui. dominam tanto que humilha, né? Ele não precisou sequer largar o videogame para te dar instrução, né? E a terceira idade aqui, ali quase. Muito bem, filho, muito bem. Aí eu fui fazendo, me quebrando ali e parava. Vinícius, para, me dá atenção, Vinícius. Assim, mãe, vai fazendo assim que eu tô te dizendo, mãe. Aí fui. E menina, aí eu resolvi botar o primeiro vídeo. Aí botei o primeiro vídeo, compartilhei no Face, sabe? Nem tinha Instagram. Eu nem usava Não Instagram. tinha, não tava ainda ativo. Não, era Facebook, comecei a largar no Facebook. E quando eu vi, o vídeo foi indo. E eu depois, acho que 3, 4 meses depois, eu fiz o segundo vídeo, larguei no YouTube. Legal. E aí foi indo. Aí eu fui estudando, né, toda a questão de Foi um como gasto. editar. Aí entrou o KineMaster, né, que eu te falei. Aí fui Nossa, eu me aprender. lembro de nós lá no La Salle, e a Vanessa, não tem mistério edição de vídeo, vem cá. Daí ela me mostra, assim, eu enxergo Jesus ali, né? Meu Deus, guria, que ligeira que tu é para editar esse vídeo. E ela bota figurinha e faz não sei o quê. Então, isso é muito legal, porque isso é um empreendedorismo, mas não é aquele empreendedorismo vaidoso, isso é um serviço, sabe? Eu acho que Foi isso que é muito o mais legal. lindo disso, né? Foi muito E hoje legal. você tem uma rede, né, Vanessa? Fala mais Sim. dessa rede. Como é que é isso? Como é que essas pessoas te acham? Como é que tu Então, consegue inspirar aí? Fala aí. Então, tem o canal no YouTube, Vanessa Carmo Psicóloga, né? Ali eu tenho 47 mil pessoas inscritas no meu canal, pessoas que me acompanham. Eu ajudo milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no exterior também, a superarem o medo de dirigir, a passarem na prova prática de direção. Então, assim, é um trabalho que eu amo fazer, né, de todos. Eu sou psicóloga do trânsito aqui no município de Canoas, também sou psicóloga clínica, tenho aqui a minha página aqui no Instagram também, que é Vanessa Carmo Psicóloga. Tudo é Vanessa Carmo Todo Psicóloga. mundo, vocês fazem favor de seguir. Vocês estão seguindo Conexão Ai, Gay, eu já querida. segue lá a Vanessa. Com certeza. E passar para alguém que tem essa necessidade também, né? Só que aí eu quero puxar agora para Iê, Vanessa. Muito bem, já entendi teu processo. Porque agora a gente tem que voltar para a emoção basal aqui. Medo. Legal. Né? E o líder inspirador, ele tem uma capacidade tanto de diminuir o efeito de emoções negativas, e o medo eu diria que é a principal delas, porque é o medo que nos trava a fazer qualquer mudança, que nos dá uma sensação de impotência, de incapacidade, de falta de recurso psicológico e físico. E ele também tem uma capacidade de aí sim de ampliar o efeito das emoções positivas, que é assim que a gente entende a liderança influenciadora. Então, Perfeito. A pergunta é simples. Como é que a gente ativa a coragem, né? Onde entra a coragem aqui como uma virtude, como uma emoção positiva? Me define essa coragem. Fala um pouquinho de coragem para nós. Bem da verdade, quando eu trabalho a questão do medo, eu trabalho a questão das vantagens e desvantagens. Ai, eu adoro isso. Adorei! Porque o medo, ele é um sentimento de preservação, eu explico isso. E a amígdala cerebral, ela vai ativar quando ela percebe que a tua vida está em risco ali. Então, por exemplo, a questão do dirigir. Né? As pessoas têm medo de dirigir, por quê? Porque em dado momento ela ouviu alguma notícia de acidentes. Né? A gente tem aí mídia. Se você vai fazer a sua carteira, né, lá no CFC, você vai assistir vídeos. Agora, eu acho que não tem presencial, mas online. Quando tinha, eu cheguei a fazer uma reciclagem por um marido bem querido que deixou meus pontos chegar lá, né? Subindo, descendo serra, eu fui para reciclagem. Você imagina a minha fúria de ir para uma reciclagem. Imagino. Deve ter assistido coisas, né? Tudo, assisti tudo esses vídeos que tá falando aí. Então, isso fica, de uma certa forma, gravado no inconsciente. E aí, quando você
senta, por exemplo, atrás da direção, dispara, é um gatilho. E é um gatilho natural. Então, esse medo, a pessoa tem que perceber que é um medo importante. Né? É bom a gente levar o nosso medo preso ali no cinto de segurança atrás. Ele tem que estar junto. Porque se ele não estiver junto, você se torna uma pessoa que se arrisca, que comete, né? Quantas a gente vê aí andando a 200 e poucos por hora, 300 e poucos por hora. Isso. Então, especialmente na época da pandemia, nos primeiras semanas ali, te lembra? Tu chegou a me comentar na época, ele disparou, eu fiz uma live contigo no teu canal, disparou os acidentes, exatamente porque como as ruas estavam vazias, o pessoal brincava de racha, fazia todas essas coisas aí com velocidade fora do limite, enfim. Então isso aí, a gente começa a trabalhar essa questão do medo, trazendo ele como algo natural. Né? E o medo, ele é alimentado através dos pensamentos. Então, eu trabalho a questão do pensamento. E esse pensamento, ele vai gerar as suas crenças, aquilo que você acredita. Então, eu trabalho, é claro que cada um tem a sua verdade. Agora, quando essa verdade, né, ela te atrapalha, aí a gente tem que resolver. Então, assim, a questão do medo, eu trabalho basicamente como crenças. Eu adorei essa frase, volta a ela. Se tua verdade te atrapalha... Tem que mudar essa verdade. Tem que mudar ela. Tem que mudar, essa verdade já não funciona para você. E é aí que a gente trabalha a questão do medo. Porque o medo é importante. Não só no trânsito, mas o medo, ele é importante na vida da gente. Nós chegamos aqui graças a esse sentimento também de preservação. Agora, quando o medo, ele é exagerado, quando o medo, ele trava a pessoa, você quer dirigir e você não consegue por causa do medo, ele é tratável. Porque aí a gente já vê que tem alguma crença. E aí, Ali, olha só que interessante, né? A mulher, a Coraça fala muito isso, né? Que a mulher, ela vem de uma cultura onde mulher foi feita para cuidar de casa, cuidar de filhos. Quer ver um exemplo? Quando a gente pensa que isso, quem está nos ouvindo, Ari, isso aí é ultrapassado. Você sabe muito bem que não é ultrapassado coisa nenhuma, né? Não! Tá cheia de mulher com esse tipo de limitação aqui na cabeça, que ouviu das gerações antigas e tudo mais, que dirigir não é pra mulher, que isso aí não é coisa pra mulher. Me lembrei de um episódio, te cortei porque me veio na cabeça isso. Tranquilo. Nós num treinamento na Serra, um monte de executivas de negócio, todo mundo aprendendo inteligência emocional, mulheres, homens, né? Mulheres de negócios. E aí vem um rapaz, tadinho, devia ter o quê? 17, 18 anos. Ele era como se fosse o que mostravam os carros de luxo. E aí ele chega dizendo, então, nós temos um andar na nossa loja para as mulheres poderem fazer as compras enquanto os maridos olham os carros. Eu não... Coitado! Foi massacrado! Tadinho daquele menino, entendeu? Quando ele falou isso, eu pensei, né? Agora já foi. Essa mulherada aqui vai bater nesse menino. Tadinho! Então, é construído isso, não é? É verdade. Desculpa, continua teu raciocínio. E aí, Vanessa? A Coraça, ela traz essa questão assim, olha, criança, tá? A menina, quando nasce, aí quartinho cheio de frufru, cheio de bonequinha, e ela vai se desenvolvendo e ganha boneca, ganha panelinha, ganha casinha, ganha isso, ganha aquilo. E isso fica no inconsciente dela de que a menina, ela é preparada para administrar a casa. Já o menino nasce, o que ganha? Bolinha, carrinho, tarará, tarará. E aí fica no inconsciente daquele menino que ele nasceu para dirigir. O problema maior é que muitas mulheres, claro que fica gravado nesse inconsciente coletivo, porém, com as críticas enquanto criança que você não é capaz, que você, você é burra, você é isso, você é aquilo, ela acredita não ser possível dirigir. Porque dirigir, olha só, dirigir depende só de você. Não depende dos outros. Ir lá fazer habilitação depende só de você.
É Ai, um me fez processo. mais uma lembrança, Vanessa. Quando já tinha vencido o meu primeiro ano, a gente acabou trocando de carro. E eu me lembro que na época era um Fox, não tem problema contar. E o Fox, nessa época, era uma nave espacial, porque a gente tinha um Ai, meu carro é golzinho. Fox, eu amo. Eu tinha um golzinho, menina. Daí, quando chega o Marcelo dobrando ali a rua de casa com aquele Fox, a gente ia ir para Catanduva. E isso era o quê? 8 da noite, ele tinha ido buscar o carro. Nós com um carrinho novo. Menina, Ai, eu que peguei delícia. aquele carro. Eu andei 300 quilômetros sem sair. Que Eu não delícia. deixava ele pegar no carro. Eu digo, não, eu quero seguir esse negócio. Ai, olha que Porque a amor. sensação de um carro novo, uma estrada e você poder fazer isso. Então aqui a gente já está falando de empoderamento também, né? Da Com gente certeza. assumir um controle de algo que antes você tinha medo, você se apequenava. É aí que eu queria comentar da questão da coragem. Coragem não é o contrário do medo, né, Vanessa? Não, A não. coragem é esse sentimento de potência, de é possível, de eu E, consigo. e coragem não significa dizer que você não vai ter medo. Isso, vai com medo e vai, né? Eu sempre digo, ó, você tá com medo, vai com medo mesmo. Que bom que Vai com você tem medo. Mas tem que ir para se experimentar. É isso. que nem aquela história, sabe quando você vai fazer, você vai colocar os teus pés, eu gosto muito disso, de mergulhar meus pés na água com sal grosso, aquele assim, Oh, sabe? Fazer um escalda-pé, adoro, vou acho, fazer no isso. inverno. No inverno, Vou fazer então, isso nossa, hoje, eu tô a precisando. gente fica zen, a gente fica maravilhosa. E aí você bota, quando você bota aquela água muito quente, que você sabe que se você enfiar o pé descer o pé ali, você vai queimar os pés. Você vai devagarinho. É assim, o medo, ele tem que ser experimentado. Ele Uhum. tem que ser superado aos poucos. Ele não pode ser assim, ó, pá, vamos Agora tu embora. vai pegar raio e tu tem que, né? Porque se você Devagarzinho. fizer isso, você vai se traumatizar. E muitas pessoas acabam tendo esse medo justamente porque querem fazer. Vou lá para o centro da cidade, vou sair dirigindo. Vou mostrar para minhas primas, Sai com o aquelas que faziam marido do bullying comigo lado, pequeno. sai com o marido do lado xingando, É. sabe? Uma Não, não dá. loucura. Não Então dá. tudo é um processo, sabe? Ali não só no trânsito, mas na vida da gente. Isso. Eu Tá, e vejo aí que eu quero tudo. puxar. Puxa isso aí. Vamos lá. Eu quero pegar o. Olha só, são 10h33 e eu quero começar a cruzar pro ponto da liderança. Porque, Bora. veja só, a gente já vem falando aqui de liderança de si mesmo. É isso que nós estamos falando já, né? A liderança de Uhum. si mesmo. E eu quero que você conte, que eu sei que você foi convidada pela secretaria aí, pelo município de Canoas, para palestrar sobre liderança para diretores aí de escolas do Ai, município. foi lindo, foi lindo, foi Tá. lindo, Então eu quero que foi. tu conte dessa experiência de falar sobre liderança. Traz uma palhinha para nós. O que que te inspirou nessa palestra? O que que você construiu com eles? Quero insights. Agora eu quero. Vamos lá. Olha só. Primeiro, assim, para que a gente possa liderar grupos, liderar pessoas, você tem que liderar a si mesmo, aprender a liderar a si mesmo. Uhum. E esse convite foi um convite muito bacana que eu recebi da Secretaria de Educação aqui do município de Canoas para num mês onde elas tinham várias atividades, a gente poder trabalhar a questão da liderança, né? Uhum. E foi muito bacana porque eu trouxe de uma forma lúdica um trabalho para que elas se vissem, né, como um comportamento animal, assim, tipo, a gente fez umas associações e foi muito massa, por quê? Porque elas começaram a se dar conta de alguns comportamentos e crenças que elas tinham com elas, né, a respeito de liderar. Uhum. Olha só. E aí a gente começa a fazer um trabalho onde você tinha que perceber você enquanto pessoa, os Uhum. seus pontos fortes, os seus pontos a melhorar, isso que é bem legal, né? Que para você liderar pessoas, você precisa ter um perfil que estimule essas pessoas a pensarem,
que você estimule essas pessoas a agirem, né? Porque o líder, ele pode, sim, bloquear a pessoa, desanimar a pessoa. Então, o líder, ele tem que ter essa flexibilidade. E para isso você precisa se conhecer. Será que você seria um bom influenciador de pessoas? Sabe? Quando você começa a se questionar no teu comportamento, nos teus pensamentos, nas tuas crenças, você começar a pensar assim, como eu posso ser diferente? Como eu posso agregar valor às pessoas? Né? E aí, tá, a gente esse é o foco, sabe? Que você falando, duas coisas me veio à cabeça aqui. Uma dessa necessidade que a gente tem de vez em quando fazer um balanço de forças e fraquezas, né? Isso legal. É cíclico, é importante. Porque daqui a pouco você diz, não, eu já me conheço, Ali, não preciso mais fazer isso. Tem certeza? A gente está sempre mudando. Então daqui a pouco uma coisa que você tinha como uma força já não está mais tão fácil. Ou mesmo uma fraqueza, que é uma delícia, se transformou numa coisa mais suave, não é mais um problema para você ir naquela direção, né? Então é importante a gente se atualizar sobre si mesmo. Esse balanço eu acho super legal. E daí já vem uma coisa que me linka com isso que você falou da influência em seguida. Não existe influência sem autenticidade, né, Vanessa? Sim. Olha lá, pessoal. Vanessa, vai ter espaço para pergunta? Claro que vai, Tati. Deixa eu aproveitar que o meu povo tá abandonado hoje, porque eu tô meio ruim das vistas, galera. É daí que eu tô deixando vocês abandonados. Então, peraí, ó. Já vi aqui a área dando risada de nós. A Bárbara falando que o pior de tudo é fazer baliza com os carros do lado, olhando. E ainda por cima, tu faz bonitinho e alguém vai lá e coloca tudo errado, né? Tem mais essa, né? Tu ainda olha os outros. Muito bem, pessoal que tá chegando, obrigada, viu, gente? Essa live fica gravada e é impressionante, Vanessa, como depois vão a centenas as visualizações. Eu já aprendi que aqui, às vezes, tem pouca gente. Sim. Mas sempre o dia vai passando e vão assistindo. Então, se estamos assistindo agora, ó, valeu. Tem gente que me segue, que tá entrando. Queria mandar um abraço pro pessoal que me segue. Tem que seguir a Ali também, que ela foi minha mestre em inteligência emocional. Olha o palestrante Magnus Arantes. Gente, viu? Um beijo. O Magnus é um excelente psicólogo do trânsito. Nós já fizemos live juntos. Um beijo. Um beijo pra todo mundo que tá entrando aí. Tati, faz essa pergunta, Tati. Estamos te ouvindo aqui. Pode falar. Isso, Tati, faz sim. Aqui a gente engrenou numa conversa tão boa que a gente esqueceu do povo que estava aqui nos olhando, né? Então eu estava falando sobre liderança e autenticidade. Esse era o match que eu estava chegando nesse ponto. E aí vamos ver o que a Tati vai botar para nós de pergunta aí. Ok. E olha só, Ali, em relação até esse curso, né? Essa palestra, foi uma palestra, nem foi um curso, foi uma palestra que eu dei junto com as diretoras da escola, que, assim, é possível nós nos melhorarmos. E aí eu larguei uma pergunta para elas que eu achei bem legal, até isso é bom para todos nós, tá? Para todos nós. E eu larguei para elas assim, eu gostaria que vocês pensassem se você se relacionaria com você. Ai, que legal! Sabe? Eu disse assim, você gostaria de trabalhar com você? Se você fosse o teu líder, né? Você conseguiria se desenvolver? Tá? Porque quando você troca, você se coloca naquele lugar, você começa a perceber que, poxa, não, olha isso aqui, eu tô pegando muito no pé, sabe? Eu tenho que mudar isso aqui. Então você começa a conectar situações e pensamentos e crenças e realidades totalmente diferentes do que você está praticando. E aí que é o barato, quando a pessoa começa a se perceber nesse lugar, né? E eu achei muito legal os insights que nós tivemos. Maravilhoso. Eu tô pensando que eu ia me convidar para algumas coisas e para outras eu ia me deixar em casa, assim, ó. Dizer, não, essa funcionária é melhor não trazer para isso, não. Que legal, então, olha, que legal. Ó, eu falei você de Ali de novo. Olha a transferência, Vanessa, olha o nível. Tá joia, relaxa. Sabe por que eu te vejo que nem Ali?
porque eu te vejo aqui na minha posição, Vanessa. Olha que Eu me linda. lembro quando você me entrevistou e eu te via exatamente assim como eu estou fazendo agora. Eu estou transferindo o tempo inteiro. Nossa, tá quase uma sessão isso aqui, menina. Que delícia. Olha só, a Tati está perguntando para nós aqui, ó. 2 perguntas de medo, tá? Tá. Ela tem medo de acidente, tá? Inclusive de Uhum. acelerar a moto. E ela trabalha com isso. E aí a gente tá falando em Ok. moto. E ela falou de Uhum. uma amiga de medo de cachorro. Então, o que a gente está falando é fobias e medos específicos, né? Então, Perfeito. assim, se existe aqui uma dica geral para esses medos mais específicos. E aí, nossa, a nossa capacidade de ter medo de coisas específicas como ser humano é uma coisa impressionante, né, Vanessa? Eu tenho uma fobia específica que depois eu posso comentar como é que eu trabalho ela, que é medo de voar. Eu tenho medo de avião. Sempre Uhum. tive, consegui trabalhar com os anos e me desapontei comigo mesma na volta da viagem de Portugal. Que eu achei que eu estava valente, curada. E eu voltei a ter as mesmas respostas fisiológicas, que é físico o negócio, né? Quando tem uma fobia, que eu tinha antes. Mas eu vou comentar depois como é que eu fiz isso. Então, conta você aí. Como é que você traz aqui de dica para Tati? Então, Tati, como eu já tinha falado, né? Para você superar o medo, você tem que haver um enfrentamento desse medo. O Uhum. enfrentamento desse medo, ele tem que ser gradativo, né? Ele não pode ser assim, eu vou me atirar agora com a moto lá no centro da cidade. Não. Existe aí uma mudança de pensamento. Sim, existem acidentes? Existem. Existem várias situações negativas do trânsito. Agora, pensa nas vantagens e desvantagens de você andar de moto. Uhum. Quais são as vantagens? Eu vou economizar mais combustível, ou melhor, eu vou economizar dinheiro, Uhum. porque a moto gasta bem mesmo. Bota aí, acho que R$ 30 todo mês inteiro, tá? É mesmo? Não sabia disso, É não. super econômica. Então, você vai economizar no bolso. E às vezes o economizar no bolso, para mim, é algo muito importante. Então, você tem que ver a importância da superação. Uhum. Você vai ter muito mais praticidade. Por exemplo, está engarrafado o trânsito, você está com a moto, você consegue se desvencilhar com muito mais facilidade. Então, assim, tem várias vertentes que o andar de moto vai te favorecer. E é isso que você tem que se apegar. Olha o Marcelo, do Vida Sem Medos, entrou aqui. Marcelo, Ali, ele é um parceiro de negócios meu. A gente tem um curso, né? Vai ter um workshop agora, dia 30 de novembro, que a gente vai fazer junto. E a gente tem um Legal. curso muito bacana, eu e Marcelo. Ó, um beijo, Marcelo. Tudo de bom, tá, Legal. querido? Show de bola, ó. Já Aham. chegou aqui te prestigiando. Chegou. Seja Olha, bem-vindo. pessoal, quem está aqui, que me segue, não conhece aqui a Conexão IE da Alessandra Gonzaga, por favor, sigam ela, porque, gente, ela é maravilhosa. Eu tenho algumas Lindas. lives que eu faço com ela. Ela é especialista, ela é PhD, tá, pessoal? Vamos Poxa, fazer daqui a pouco mais um pouco, né? ela é Aluna do especialista. curso, ó, a Rose falando, Ah. querida. Ó. Show de bola. Do teu deve ser do teu, né, Rose? Aham, Deve ser da aham. Vanessa. Que Ai, delícia. As duas querido. prof aqui, né, Vanessa? Tá, mas Ai. espera aí. Volta pra fobia específica e vem pra liderança. Bora. Deixa eu fazer uma amarração. Agora eu amarro aqui, ó. Olha só. Tá. Então, qualquer que seja a fobia, até de uma perspectiva cognitivo-comportamental aqui, a gente pode fazer um sistema de vantagem e desvantagem. É uma dica bacana, gente. Faz uma coluna mesmo, pega papel, caneta, põe vantagem de eu Isso. ter este medo e desvantagem de eu ter este medo. E aí você já vai começar a entender mais ele. Porque uma das correntes nossas de E é exatamente essa, de você botar a tua emoção para conversar contigo. O que tu tem para me contar, Perfeito. né? Como se tu pegasse Nossa. teu medo e botasse aqui na frente para conversar com ele. Uma outra Verdade. maneira, e agora eu conto aqui como é que eu mexi com a minha, e serve para de cachorro, essa do de vantagem e desvantagem também serve, a de cachorro serve também por aproximação, pegar um bichinho filhote daqui a pouco, né? Começa a pegar cachorrinhos mais fofinhos, não vai no primeiro dia conversar com o Rottweiler, né? Nem um pitbull. Nem o pitbull, deixa quieto, eles são a tua formatura, né? Deixa primeiro, vai devagarinho. Mas o que eu queria comentar é o seguinte,
No medo, quando a fobia já está instalada, digamos que tu já está em cima da moto. Agora tu não vai mais ficar fazendo vantagem e desvantagem, não vai adiantar Não, que você já não. está lá. Eu já Uhum, estava no avião. E aí uhum. você tem que facilitar o teu processo via corpo. E Perfeito. via visualização, que é aquilo que a Vanessa já tinha comentado no começo. A minha visualização de que, né, o que eu posso. Então, o que me ajudava muito? O mantra que eu dizia para mim é: o ar é pesado. O ar é pesado. Porque eu ouvi de uma vez um comandante que deu a sorte que eu estava indo para um voo exterior e estava um comandante do meu lado sentado, que ia pegar um outro voo, sei o que ele ia fazer. E eu vi aquele homem com aquele monte de coisa, eu disse assim: senhor, me desculpa. Você pode falar assim uns 10 minutinhos com a pessoa com fobia de avião? E ele, pois não, e ele foi super aberto, né? Primeiro eu comecei com perguntas técnicas. Qual é a chance desse troço cair, né? Esse homem, né? Aí, Tá assim, certo. e ele foi assim, ele respeitou minha inteligência, né? Daí ele disse Ai, assim: que ó, lindo. você sabe que essas asas aqui, elas passam por testes, elas são, né? Ele explicou todo o teste da asa, quanto suportável, tá? Não ajudou muito. Tá, mas e quando chacoalha e não sei o quê? Qual a chance de cair numa turbulência? Eu queria todos os dados técnicos. Aí quando eu escutei o ministro lá pelas tantas, ele larga essa: o ar é muito pesado. O ar Sim, sustenta. E aí sim. o ar é pesado. É como se fosse o carro na via. O ar é pesado. Essa visualização do ar é pesado me acalmou. Aí quando Show, eu ouvi aquilo, tá, isso vai ser meu mantra: o ar é pesado. show, O ar show. sustenta esse negócio. Tá, daí quando eu tô lá na hora do ataque de pânico, aqui na cabeça o ar é pesado. E eu facilito pela respiração acionar meu sistema parasimpático. Quando a gente está Show. no meio de uma crise de medo, você tem que inspirar fundo e apertar o ar para ele sair. Porque ele tem que demorar para sair. Porque na Tem que. expiração é que tu acalma teu corpo. Então tu tem que inspirar. Às vezes tu não consegue, ele sai meio torto, porque tu tá tão estressado que vem. Tu vai apertando ele para sair. Às vezes é bom fazer em 3 tempos também. Né? Eles Show. fazem esses treinos para os ansiosos. Então, tu pode ajudar o teu corpo a ter uma regulação emocional do medo via corpo ou aqui, ó, né? Mente. Mas ele Você tá aqui. sabe, Quando a gente pega ele, o medo pelas ventas, tem que trabalhar muito aí. Fala, Vanessa. você sabe que eu ainda uso uma linguagem corporal junto. Que eu Tá. digo assim, olha, porque só o respirar, às vezes a pessoa não consegue se conectar com a respiração, Tem gente sabe? que Ela não fica, pega essa vibe não também. consegue. Aí eu digo assim, ó, bota as tuas 2 mãos em cima do coração. Bota aí. Ai, que lindo. Aqui no Aí tio também. Aqui, né? Aqui, percebe, aqui. Ah, muito aqui, bom. ó, percebe os batimentos enquanto você Ah. respira e você tem que pensar em reduzir os batimentos cardíacos com a sua respiração. Aí você conecta a pessoa a uma atividade. Ela Ai, precisa ter uma atividade, delícia. Aham, sabe? uma Aí ela vai. tarefa. Te É, acalma. ela precisa sair desse pensamento catastrófico, porque a ansiedade essa vibe da catástrofe, né? Uhum. A pessoa fica naquele pensamento e aí o corpo, né? O corpo reage porque a nossa mente não está desconectada do corpo. O corpo Uhum. ele vai reagir àquilo que você pensa Uhum. e para a gente quebrar esse pensamento, a gente precisa ter uma técnica na hora. Então a Uhum. respiração é uma, e aí bota a mão em cima do coração ali, Adorei. coloca e Delícia. tenta perceber os batimentos cardíacos. Meu, então é bem legal e Ó. funciona. O importante é funcionar, funciona, e 100% dos casos funciona, né? Ah, Vanessa, mas comigo não funcionou. Não funcionou porque você não fez. Tipo, eu tô dizendo, você tem que se concentrar nos batimentos cardíacos. Ah, mas não funcionou. Não funcionou porque você não foi se Até o concentrar nos fim. batimentos. E Exato. você fica. É que é muito difícil, eu entendo, quando a gente tá com um pensamento acelerado em cima daquilo que você teme, você ter um domínio sobre isso, né? Sim. Ó, a Bina aqui falando, ó.
Essa respiração me ajudou muito hoje no teste prático. Passei! Na quinta vez, não desistam! Ai, como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui, a Vina Cosme. Que Vina! Que maravilhoso, linda. show de bola. Muito bom isso. Fala, amor. Estamos a 10 minutos do Insta nos derrubar. Fala, Vanessa. Assim, ó, bem rapidinho. Eu tive um caso quando eu morava em Bombinhas, que Bombinhas, assim, gente, é beira-mar, né? E é uma enseada, assim, não tem onda lá em Bombinhas. E eu tive um atendimento que o menino tinha síndrome do pânico, porque foi em 2014, parece que teve aquele... 2004, né, que teve o tsunami, o primeiro tsunami que surgiu e pá. E a partir daquela data, esse rapaz começou a ter crises de pânico. E aí um dia ele foi fazer terapia, porque ele já não estava saindo mais de casa, coisas assim do tipo. A mãe dele pegou, ele botou dentro do carro, não, vamos lá, você precisa fazer. Aí ele foi lá no consultório, e aí conversando com ele, ele disse, eu tenho medo que aqui dê um tsunami. Olha só, o pensamento, é aí que eu quero chegar, na questão do pensamento distorcido, do pensamento catastrófico. A gente precisa cair na real. Eu disse para ele assim, qual é a chance de ter um tsunami aqui? Vamos estudar. Tá pior do que eu com o avião. Esse tá pior. Qual é a chance? Aí ele pensou, disse assim, eu acho que não tem chance nenhuma. Eu digo, por quê? Porque as placas tectônicas aqui não tem como, não tem junção de placas. Eu disse, então, como é que vai ter um tsunami se o tsunami ele acontece por terremoto, por placas que se mexem? Aí ele disse, pois é, agora que eu me liguei que aqui não pode ter tsunami nunca. Eu digo, então... Aí ele saiu, menina, presta atenção como é que é o lance. Ele saiu do consultório e foi caminhando para casa. Sabe que fez tanto sentido para ele aquilo que ele não voltou mais ao consultório também, entendeu? É muito legal, é muito Ficou legal. Preso no inconsciente dele aquela imagem que ele viu do tsunami. Isso. E aí ele associou porque tem praia, então vai acontecer aqui também. Só que o pensamento crítico é importante. Você tem que criticar o pensamento catastrófico. Essa é a dica que eu estou para dar. Show. Tá, Gali? E aí ele saiu líder de si mesmo, pleno na rua, né? Assim como é a Bina aqui, que passou hoje, agora é líder de si mesmo na direção. Maravilhoso, gente. Muito bom. Falamos de liderança interna, de liderança no mundo, de uma mulher líder influenciadora que eu tenho aqui na minha frente. Duas! Ó, temos duas! A gente tenta, né? A gente vai no mundo. E aí, Vanessa, eu quero saber o seguinte. O que tu dá de mensagem final pro pessoal? Faz tua despedida aí. Vamos lá. Olha, pessoal, primeiro, muita gratidão pelo convite. Ali, muita gratidão por todos que estavam aqui, né? Muito obrigada pela audiência. Se você ainda não segue a Alessandra, por favor, siga aqui na Conexão IE. Se você não me segue, também me segue, Vanessa Carmo, psicóloga. Eu quero dizer para vocês que só nós mesmos que nos bloqueamos. Se você quer desbloquear o que você quer muito e você não está conseguindo, peça ajuda, né? Peça ajuda. Você não é obrigada a fazer tudo sozinho, né? Como eu falei, estamos num mundo de aprendizagem. Como é um mundo de aprendizagem, a gente também tem que se perceber como aprendiz. Verdade. Né? E parar de se exigir demais, parar de perfeccionismo, porque o mundo não é perfeito. Por que a gente tem que ser perfeita? Não existe isso, né? Quebrar crenças limitantes. Olha, quando é que eu sei que eu tenho crenças limitantes? Quando eu quero fazer algo e o que eu penso sobre isso me atrapalha, né? Então a gente precisa quebrar essas crenças, né? E eu tenho um lema, Ali, que eu digo assim, se uma pessoa conseguiu fazer, qualquer pessoa pode, entende? Amém! Lindo! Se uma pessoa consegue fazer, qualquer Você pessoa também é pode. pessoa? Então dá, né? Então dá. pronto. O importante é a gente ver
como tem a neuropsicologia que fala sobre modelagem. Então, quem é que está fazendo aquilo que você quer? Você tem que ir atrás dessa pessoa, né, para ver o que ela fez e você ir lá e copiar o que ela fez, que vai dar certo. Vai dar Ponto. tudo certo. É isso. Show de bola. Muita gratidão de ter aqui. Tava com saudade de você, dessa energia maravilhosa. Tudo que eu precisava para ir pro meu feriado agora. Tá bom, meu amor? Um beijo. Beijo, Vanessinha beijo querida. a todos. Ó a selfie. Vamos fechar aqui, ó. Lindas, ó. Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.